Olá, você já percebeu que, quando falamos da Bíblia, quase sempre lembramos dos mesmos personagens? Davi, Moisés, Noé, Paulo, Pedro, Maria, Abraão, são nomes importantíssimos, claro. Mas existe um detalhe fascinante: a Bíblia está cheia de personagens incríveis, profundos, marcantes, que quase ninguém comenta. Histórias escondidas entre capítulos, figuras que aparecem poucas vezes, mas carregam lições que transformam. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer 5 personagens bíblicos pouco estudados, mas que têm histórias tão poderosas quanto as dos grandes heróis das Escrituras. Prepare seu coração, sua mente e sua curiosidade, porque você vai se surpreender. Você já ouviu falar de Jael? Se não, prepare-se, essa mulher protagoniza uma das cenas mais impressionantes do Antigo Testamento. Durante o período dos juízes, Israel estava sendo oprimido por um general cruel chamado Císera. Após uma batalha, ele foge e busca abrigo na tenda de Jael, achando que ali estaria seguro. E Jael faz algo inesperado. Ela acolhe o general como se fosse ajudá-lo, mas, ao perceber que Deus estava entregando Israel daquela opressão, ela age com coragem extrema e derrota Císera usando apenas ferramentas domésticas da época. Essa história, narrada em Juízes capítulo 4, nos mostra que Deus levanta pessoas improváveis. Coragem não depende de força física. Uma mulher comum pode se tornar peça-chave num plano divino. Jael aparece pouco, mas seu impacto atravessa séculos. Ebed-Meleque, o estrangeiro que salva um profeta. Esse é um personagem que praticamente ninguém menciona, mas ele é um herói silencioso. Ebed-Meleque era um etíope, estrangeiro, e servia como oficial no palácio do rei de Judá. Em um momento de grande perseguição, o profeta Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna, com um buraco fundo, escuro, cheio de lodo. Era praticamente uma sentença de morte. Enquanto líderes judeus se calavam, Ebed-Meleque, um estrangeiro, decide agir. Ele pede permissão ao rei, prepara cordas, junta trapos para não machucar o profeta e o resgata sozinho, num ato de pura misericórdia. Sabe o mais lindo disso? Deus envia uma palavra especial a ele dizendo que, apesar do caos que viria sobre Jerusalém, a vida de Ebed-Meleque seria preservada por causa da sua confiança e bondade. Um homem que aparece em poucos versículos, mas que revela que Deus valoriza corações misericordiosos. Estrangeiros também foram instrumentos de salvação. Quem faz o bem em segredo é lembrado pelo Senhor. Dorcas, Tabita, a mulher que impactou uma cidade inteira. Dorcas, também chamada de Tabita, aparece no livro de Atos capítulo 9, e apesar de aparecer em poucos versículos, sua história é uma das mais emocionantes e inspiradoras do Novo Testamento. Tabita era conhecida como uma mulher cheia de boas obras e de atos de caridade. Mas não era apenas o que ela fazia, era o modo como ela fazia. Ela vivia na cidade de Jope, uma região portuária importante, com muita desigualdade social. Entre pescadores, comerciantes, viúvas e viajantes, havia gente sofrendo por todos os lados. E Tabita enxergava exatamente aqueles que ninguém via, as viúvas e os necessitados, pessoas que, naquela época, não tinham proteção financeira, nem família, nem segurança. E o que Tabita fazia? Costurava roupas. À primeira vista, isso pode parecer simples, mas para aquelas mulheres, era literalmente um presente de dignidade. Cada peça que ela costurava era como um abraço, como um lembrete de que Deus não os tinha esquecido. A Bíblia dá a entender que ela fazia isso constantemente. Era seu ministério diário, silencioso, persistente, cheio de amor. Enquanto alguns pregavam, outros viajavam, e outros profetizavam, Tabita costurava. E Deus usava isso de forma poderosa. Então vem o acontecimento mais marcante: Tabita adoece e morre. A cidade inteira fica abalada.
As viúvas choram desesperadamente. E quando chamam Pedro, elas mostram as roupas que Tabita havia feito, segurando-as contra o peito como lembrança de amor. É uma das cenas mais tocantes do livro de Atos. Não há discursos, não há teologia. Só há lágrimas, dor e gratidão. Isso revela algo profundo. Tabita não impactou a cidade por causa de grandes milagres ou pregações. Ela impactou através de serviço. Ao ver o desespero daquelas mulheres, Pedro sobe ao quarto onde ela estava, ora, e então a chama de volta à vida. A Bíblia diz que Pedro a apresentou viva às viúvas, como se Deus estivesse dizendo: eu me importo com quem vocês são. Eu vi cada lágrima. Eu vi cada gesto de amor de Tabita. E por causa desse milagre, muitos creram no Senhor. A história de Dorcas nos ensina que não é preciso um púlpito para transformar vidas. O amor silencioso tem um poder que atravessa gerações. Deus valoriza os atos simples feitos com o coração certo. Às vezes, o maior impacto vem de pessoas que o mundo chama de comuns. Tabita é uma lembrança viva de que pequenos gestos, nas mãos de Deus, geram milagres muito maiores do que podemos imaginar. O rei Josias, o reformador que começou cedo demais. Josias é conhecido, mas ainda assim é pouco estudado. E deveria ser, porque sua história é extraordinária. Ele se torna rei com apenas 8 anos de idade. Imagina isso. Você acordar um dia e descobrir que agora governa um povo inteiro. Ao crescer, Josias toma uma decisão surpreendente. Ele decide buscar ao Senhor de todo o coração, mesmo tendo herdado um reino cheio de idolatria. Durante reformas no templo, o livro da lei, que ninguém mais lia, é encontrado. Ao ouvir as palavras de Deus, Josias rasga suas vestes e inicia um grande avivamento espiritual em Israel. Ele derruba ídolos, restaura a Páscoa e conduz o povo de volta ao Senhor. A história de Josias nos lembra que juventude não é impedimento para servir a Deus. Arrependimento verdadeiro gera transformação coletiva. Reavivamentos começam quando alguém decide voltar à palavra. Ananias, o homem que também transformou Paulo. Quando falamos da conversão de Paulo, quase sempre lembramos do brilho no caminho de Damasco. Mas existe um personagem fundamental nessa história, Ananias. Depois que Paulo é alcançado por Jesus, ele fica cego por 3 dias. E Deus chama um discípulo comum para ir até ele. Ananias hesita, afinal, Paulo era perseguidor de cristãos. Mas ele obedece, vai até a casa onde Paulo estava, coloca as mãos sobre ele, ora e diz: Irmão Saulo. O primeiro cristão a chamar Paulo de irmão não foi um apóstolo, não foi um líder famoso. Foi um discípulo comum, obediente, que apareceu apenas naquele momento da Bíblia. E foi ali que Paulo recuperou a visão e recebeu seu chamado. Ananias nos ensina que obediência em momentos difíceis muda destinos. Deus usa pessoas comuns para começar grandes ministérios. Às vezes você é a ponte para alguém viver seu propósito. Essas histórias que vimos nos lembram que Deus usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Se este vídeo falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama a palavra e inscreva-se para acompanhar as próximas curiosidades bíblicas. Até o próximo vídeo.